O ar gelado da manhã cortava a pele, mas o frio que perfurava a alma era muito mais intenso. Uma lágrima solitária escorreu, quente e amarga, traçando um caminho efêmero pela bochecha pálida antes de se perder na imensidão do silêncio. A porta se fechou com um clique suave, quase inaudível, mas o som ecoou como um trovão dentro do peito. Um adeus sem palavras, um abandono sem explicações. A figura solitária, encolhida no batente, observou a silhueta se afastar, diminuindo até desaparecer completamente na névoa da madrugada. Não houve gritos, nem súplicas. Apenas o vazio, denso e pesado, que se instalou no lugar de um futuro que parecia tão certo. Os dias se arrastaram, transformando-se em semanas, depois em meses, cada um deles uma prova silenciosa da passagem do tempo e da profundidade da ferida. O espelho refletia uma imagem que ela mal reconhecia, olhos antes vibrantes, agora opacos, carregados de uma tristeza que parecia ter se enraizado. A vida, antes colorida e cheia de promessas, havia se tingido de um cinza monótono, onde cada respiração era um esforço, cada amanhecer, um lembrete da ausência. A casa, antes um lar vibrante, tornou-se um santuário de memórias dolorosas, cada objeto, cada canto, um eco de risadas e planos que jamais se concretizariam. Ela se movia por entre os cômodos como um fantasma, a presença dela quase tão etérea quanto a felicidade que um dia ali habitara. A dor não era um grito, mas um sussurro constante, uma melodia triste que embalava seus pensamentos, impedindo-a de encontrar qualquer vestígio de paz. A humilhação não estava nas palavras ditas, mas no silêncio ensurdecedor que se seguiu, na ausência de uma explicação, na covardia de um adeus que nunca foi pronunciado. Anos se passaram, e com eles, a dor bruta deu lugar a uma cicatriz profunda, mas ainda sensível ao toque. Ana Clara, agora com 30 e poucos anos, carregava a elegância discreta de quem aprendeu a disfarçar a melancolia sob uma camada de resiliência. Seus cabelos castanhos, antes soltos e despreocupados, estavam sempre presos em um coque impecável, e suas roupas, embora simples, exalavam uma sobriedade que contrastava com a vivacidade de sua juventude. Ela havia se tornado uma arquiteta renomada, com um escritório próprio no coração de São Paulo, um refúgio de linhas retas e projetos complexos que preenchiam cada minuto de sua existência. A arquitetura era sua fuga, sua terapia, o único lugar onde o caos interno podia ser organizado em formas harmoniosas e funcionais. Cada traço na prancheta, cada cálculo estrutural, era um ato de controle, uma tentativa de impor ordem a um mundo que um dia a havia desordenado completamente. Seu escritório, um espaço minimalista com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, era o palco de sua nova vida. Ali, ela se dedicava com uma intensidade quase obsessiva aos seus projetos, buscando a perfeição em cada detalhe. A equipe a respeitava, mas mantinha uma distância cautelosa, percebendo a barreira invisível que Ana Clara erguera ao redor de si. Ela era justa, exigente e, acima de tudo, profissional. Ninguém ousava questionar suas decisões ou sua ética de trabalho. No entanto, por trás da fachada de competência inabalável, residia uma mulher que havia se fechado para o amor, para a espontaneidade, para qualquer coisa que pudesse ameaçar a frágil paz que ela havia construído. O medo de reviver a dor do abandono era um muro intransponível, e ela preferia a solidão controlada à incerteza de um novo relacionamento. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava os planos de um novo empreendimento de luxo, o telefone tocou. Era sua secretária, com a voz hesitante. Doutora Ana Clara, o Sr. Gustavo está aqui. Ele disse que tem um assunto urgente e pessoal para tratar com a senhora. O nome Gustavo fez um arrepio percorrer a espinha de Ana Clara. Um nome que ela havia tentado apagar de sua memória, um fantasma de um passado que ela acreditava ter enterrado. Seu coração, que há anos batia em um ritmo constante e controlado, acelerou de repente, uma batida descompassada que ecoou em seus ouvidos. A caneta em sua mão escorregou, manchando levemente a planta que estava revisando. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo, tentando recompor a máscara de indiferença que usava tão bem. A urgência na voz da secretária, a menção de pessoal, tudo indicava que o passado, que ela tanto se esforçara para manter a distância, estava batendo à sua porta. E ela sabia, com uma certeza gélida, que sua vida estava prestes a mudar novamente, de uma forma que ela não estava preparada para enfrentar. Ana Clara sentiu o peso daquele nome,
Gustavo, como uma âncora sendo lançada em um mar revolto de lembranças. Cada fibra de seu ser gritava para que ela recusasse, para que mandasse a secretária dizer que estava ocupada, em reunião, fora do país, qualquer desculpa que a livrasse daquele confronto. Mas uma parte dela, aquela que ainda guardava a curiosidade ferida, a necessidade de entender o porquê, a impedia de fugir. Ela respirou fundo, o ar parecendo denso e pesado em seus pulmões. Pode mandar entrar, Bruna, disse, sua voz soando mais firme do que realmente se sentia. O som da própria voz a surpreendeu, uma melodia controlada que escondia o tumulto interno. Ela ajeitou a postura na cadeira de couro, as mãos unidas sobre a mesa, uma barreira inconsciente contra a invasão iminente. Seus olhos fixaram-se na porta, esperando, apreensiva, pelo homem que havia despedaçado seu mundo anos atrás. O tempo parecia se esticar, cada segundo uma eternidade, enquanto ela se preparava para a tempestade que sabia que viria. A porta se abriu lentamente, e Gustavo entrou. Ele não era mais o jovem de sorriso fácil e olhar apaixonado que ela conhecera. Os anos haviam esculpido linhas em seu rosto, e seus olhos, antes cheios de um brilho jovial, agora carregavam uma sombra de cansaço e talvez arrependimento. Ele vestia um terno bem cortado, mas a elegância não conseguia esconder a tensão em seus ombros. Seus olhos encontraram os dela, e por um instante, o tempo parou. Um silêncio pesado preencheu a sala, carregado de memórias não ditas, de promessas quebradas e de uma dor que nunca cicatrizara completamente. Ana Clara sentiu um nó na garganta, uma mistura de raiva, tristeza e uma pontada de algo que ela se recusava a nomear. Ele deu um passo à frente, as mãos nos bolsos, como se não soubesse o que fazer com elas. Ana Clara, ele começou, a voz rouca, quase um sussurro. Ela não respondeu, apenas observou, sua expressão impassível, um escudo contra qualquer emoção que pudesse traí-la. Gustavo pigarreou, quebrando o silêncio opressor. Eu sei que você não quer me ver, e eu entendo. Mas eu preciso falar com você. É sobre a sua mãe. A menção de sua mãe, Dona Lúcia, fez o escudo de Ana Clara vacilar por um instante. Sua mãe, uma mulher doce e resiliente, que sempre a apoiara, mesmo nos momentos mais sombrios. Ana Clara ergueu uma sobrancelha, um gesto que denotava ceticismo e desconfiança. O que a minha mãe tem a ver com você, Gustavo? E por que você esperou todos esses anos para aparecer? Sua voz era fria, cortante, cada palavra uma lâmina afiada. Gustavo desviou o olhar, visivelmente desconfortável. Eu sei que falei com você, Ana Clara. E com a Dona Lúcia também. Mas as coisas são mais complicadas do que parecem. Eu preciso da sua ajuda. Ela está doente. Muito doente. A notícia atingiu Ana Clara como um golpe. Doente. Sua mãe sempre fora uma rocha, a personificação da saúde e da vitalidade. Uma onda de pânico começou a se formar em seu peito, misturada com a raiva crescente pela forma como Gustavo estava entregando a informação. A raiva de Ana Clara explodiu, uma fúria contida por anos. Doente. E você só vem me procurar agora. Depois de anos de silêncio, de me abandonar sem uma palavra, você aparece com essa história. Onde você estava quando eu precisei? Onde você estava quando minha mãe precisou? Ela se levantou abruptamente, as mãos apoiadas na mesa, o olhar fixo em Gustavo, que recuou um passo. Você não tem o direito de aparecer aqui e me trazer notícias assim. Você perdeu esse direito no dia em que virou as costas para mim e para tudo o que tínhamos. As palavras saíram com uma intensidade que a surpreendeu, revelando a profundidade da mágoa que ainda carregava. Gustavo tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão, um gesto de repulsa. Não se aproxime. Apenas me diga o que está acontecendo com a minha mãe, e depois vá embora. Para sempre. A dor em sua voz era palpável, mas ela se recusava a demonstrar qualquer fraqueza. Gustavo, com a voz embargada, começou a explicar. Ela está com uma doença degenerativa rara. Os médicos disseram que o tratamento é experimental e muito caro. Eu tentei de tudo, Ana Clara. Vendi o que tinha, mas não é o suficiente. Ela precisa de uma cirurgia urgente, e só você, com sua influência e seus contatos,
pode conseguir o que precisamos. Ele parecia genuinamente desesperado, e a sinceridade em seus olhos, embora tardia, era difícil de ignorar. Ana Clara sentiu um calafrio. Sua mãe, a mulher que a havia criado com tanto amor e sacrifício, estava em perigo. E o homem que a havia abandonado estava ali, pedindo ajuda, usando a doença de sua mãe como um elo inesperado. A ironia era cruel, a situação, insuportável. Ela se sentou novamente, a cabeça girando, tentando processar a avalanche de informações e emoções. A humilhação de ter que depender dele para saber sobre sua própria mãe, a dor de vê-lo ali, a raiva por seu passado, e agora, o medo avassalador pela vida de Dona Lúcia. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez, era um silêncio carregado de uma nova urgência. Ana Clara olhou para Gustavo, seus olhos marejados, mas sem permitir que uma única lágrima caísse. Você está me dizendo que a vida da minha mãe depende de mim? E que você, depois de tudo, está me pedindo para salvá-la? A incredulidade e a dor se misturavam em sua voz. Gustavo assentiu lentamente, os olhos fixos nos dela, implorando. Eu sei que é um pedido absurdo, Ana Clara. Eu não mereço nada de você. Mas a Dona Lúcia, ela sempre te amou tanto. Por favor, pense nela. As palavras dele, embora carregadas de culpa, atingiram um ponto sensível. O amor por sua mãe era a única coisa que a mantinha de pé. A ideia de perdê-la, ainda mais por uma doença que ela nem sabia que existia, era insuportável. Ana Clara sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. A decisão que ela teria que tomar não era apenas sobre sua mãe, mas sobre o perdão, sobre o passado e sobre o futuro que ela havia tentado construir sozinha. O gancho emocional era brutal, a vida de sua mãe em suas mãos e o fantasma de seu passado, Gustavo, como mensageiro dessa terrível notícia. A notícia da doença de Dona Lúcia reverberou na mente de Ana Clara, ecoando em cada pensamento, sufocando qualquer outra emoção. A raiva por Gustavo, embora ainda presente, foi momentaneamente eclipsada por um medo avassalador. Sua mãe, a mulher que havia sido seu porto seguro, sua rocha inabalável, estava em perigo. A imagem dela, sempre forte e sorridente, contrastava brutalmente com a fragilidade que Gustavo descrevera. Ana Clara sentiu um frio na barriga, uma sensação de desamparo que não experimentava desde a partida dele. Ela olhou para Gustavo, não mais com fúria, mas com uma mistura de desespero e uma ponta de ressentimento por ele ter trazido essa realidade cruel à sua porta. Eu preciso ver minha mãe, ela disse, a voz embargada, mal reconhecendo o próprio tom. A prioridade agora era clara, e a dor pessoal teria que esperar. Gustavo, percebendo a mudança no olhar dela, sentiu um fio de esperança. Ela está internada no Hospital Santa Clara, no interior. Eu posso te levar. Ela vai ficar tão feliz em te ver. A menção do hospital no interior trouxe uma nova onda de memórias. Era a cidade onde Ana Clara e Gustavo haviam crescido, onde seus sonhos foram tecidos e depois desfeitos. A ideia de retornar àquele lugar, com ele, sob tais circunstâncias, era quase insuportável. Mas a imagem de sua mãe, sozinha e doente, era mais forte do que qualquer aversão. Ana Clara sentiu, um gesto mínimo, mas carregado de resignação. Me dê o endereço. Eu vou sozinha. Ela não queria a companhia dele, não queria reviver a intimidade forçada de uma viagem. Gustavo hesitou, mas percebeu a determinação em seus olhos. Tudo bem. Mas por favor, Ana Clara, seja rápida. O tempo é crucial. Ele entregou um papel com o endereço e o nome do médico responsável, e Ana Clara o pegou sem olhá-lo, os dedos tremendo levemente. No caminho para o interior, o carro de Ana Clara cortava a paisagem que se tornava cada vez mais familiar, e cada curva da estrada trazia consigo um turbilhão de lembranças. As árvores, os campos, as pequenas casas à beira da rodovia, tudo parecia conspirar para reviver um passado que ela havia se esforçado tanto para enterrar. Ela se lembrava de passeios de carro com Gustavo, risadas, planos sussurrados ao vento. Agora, o silêncio era seu único companheiro, pesado e opressor. A paisagem, antes um cenário de felicidade, agora parecia um espelho de sua própria melancolia. Ela tentava focar na estrada, na urgência de chegar até sua mãe,
mas a mente insistia em divagar, revisitando cada detalhe daquele abandono. A humilhação de ter sido deixada, não por uma briga, mas por um silêncio covarde, sem uma única explicação, sem um adeus. A dor de ter que reconstruir sua vida do zero, sozinha, com o coração em pedaços. Ao chegar ao hospital, o cheiro de antisséptico e a atmosfera de apreensão a envolveram. O corredor era longo e silencioso, e cada passo de Ana Clara ecoava em seus ouvidos, amplificando a ansiedade. Ela encontrou sua mãe em um quarto simples, a pele pálida, os olhos fechados. Dona Lúcia parecia frágil, menor do que Ana Clara se lembrava, e uma pontada aguda de dor perfurou seu peito. Ela se aproximou da cama, o coração apertado, e tocou a mão enrugada da mãe. A pele estava fria. Mãe, ela sussurrou, a voz embargada. Os olhos de Dona Lúcia se abriram lentamente, e um sorriso fraco iluminou seu rosto ao ver a filha. Minha Ana Clara, você veio. A voz dela era um fio, mas o amor nos olhos era inconfundível. Ana Clara sentiu as lágrimas brotarem, mas as conteve, prometendo a si mesma ser forte por sua mãe. A conversa com o médico foi um choque de realidade. Dr. Almeida, um homem de meia idade com um olhar cansado, explicou a gravidade da doença degenerativa, uma condição rara que afetava o sistema nervoso central. O tratamento é experimental, doutora Ana Clara. Envolve uma cirurgia complexa e uma medicação de alto custo que precisa ser importada. Não há garantia de sucesso, mas é a única chance. Ele falou sobre os riscos, os custos exorbitantes, a burocracia para conseguir a aprovação e a importação. Ana Clara ouvia, cada palavra um golpe, sentindo o peso da responsabilidade esmagá-la. O valor era astronômico, muito além do que ela poderia arcar sozinha, mesmo com seu sucesso profissional. A humilhação de ter que recorrer a Gustavo, ou a qualquer outra pessoa, para salvar sua mãe, era um fardo pesado. Ela se sentiu impotente, uma sensação que detestava. Ao sair do quarto da mãe, Ana Clara encontrou Gustavo esperando no corredor. Ele se levantou, o rosto marcado pela preocupação. E então? O que o médico disse? Ana Clara o encarou, a raiva e o desespero se misturando em seus olhos. Ele disse que é grave. E que o tratamento é caríssimo. Você sabia disso, não sabia? Você sabia que eu não teria como pagar sozinha, e por isso veio me procurar. A acusação estava implícita, e Gustavo não conseguiu desviar o olhar. Eu tentei, Ana Clara. Eu juro. Mas não consegui. Eu não tenho mais nada. A confissão dele, embora sincera, não aliviou a dor de Ana Clara. Pelo contrário, aprofundou a sensação de que estava sendo manipulada, arrastada de volta para um passado que ela queria esquecer. Ela sentiu um nó na garganta, a humilhação de ter que depender dele, de ter que reviver essa conexão forçada. O gancho emocional era a necessidade urgente de agir, mas a barreira de seu orgulho e a presença de Gustavo tornavam cada passo uma tortura. A noite caiu sobre a pequena cidade do interior, e com ela, uma sensação de desolação ainda maior para Ana Clara. Ela se recusou a ficar no mesmo hotel que Gustavo, optando por uma pousada simples, onde o silêncio era seu único refúgio. No entanto, o silêncio não trazia paz, apenas amplificava o turbilhão de pensamentos. A imagem de sua mãe frágil, as palavras do médico sobre a urgência e o custo, e a presença incômoda de Gustavo, tudo se misturava em uma cacofonia mental. Ela se sentia encurralada, sem saída. A ideia de ter que depender de Gustavo, o homem que a havia ferido tão profundamente, para salvar sua mãe, era uma humilhação que queimava em seu peito. A ironia cruel da situação a sufocava. Ela, arquiteta de sucesso, acostumada a resolver problemas complexos com sua própria inteligência e esforço, agora se via em uma encruzilhada onde seu orgulho e sua dor colidiam com o amor incondicional por sua mãe. Na manhã seguinte, Ana Clara retornou ao hospital, determinada a encontrar uma solução. Ela passou horas pesquisando, fazendo ligações, consultando contatos em São Paulo, mas a resposta era sempre a mesma. A doença era rara, o tratamento experimental e o custo, proibitivo para a maioria. As portas se fechavam uma a uma, e a cada não, a esperança diminuía, e a frustração aumentava. Ela sentia o peso da impotência, uma sensação que detestava.
O sistema de saúde parecia uma muralha intransponível, e a burocracia, um labirinto sem fim. Em um momento de desespero, ela se viu sentada em um banco no corredor do hospital, o rosto entre as mãos, as lágrimas finalmente escorrendo, quentes e incontroláveis. Era a primeira vez em anos que se permitia chorar daquela forma, sem barreiras, sem a máscara de força. A dor era avassaladora, a sensação de falha, insuportável. Gustavo a encontrou ali, os olhos vermelhos e inchados. Ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu sei que é difícil, Ana Clara. Eu também estou tentando de tudo. Mas não consigo pensar em mais nada. A voz dele era suave, carregada de uma empatia que Ana Clara não esperava. Ela ergueu a cabeça, o olhar fixo em um ponto distante. Não há nada que eu possa fazer, Gustavo. O dinheiro é demais. E o tempo está se esgotando. A confissão de sua própria vulnerabilidade era amarga. Gustavo hesitou, depois tirou um envelope do bolso. Eu tenho uma proposta. Uma que pode nos ajudar. Eu sei que você vai me odiar ainda mais por isso, mas é a única forma que vejo. Ana Clara olhou com desconfiança, o coração apertado. O que mais ele poderia pedir? O que mais ela teria que sacrificar? Gustavo explicou, a voz baixa e hesitante. Meu pai, antes de falecer, deixou uma herança considerável. Mas há uma condição. Para que eu possa ter acesso a ela, preciso estar casado. E não é qualquer casamento. Precisa ser um casamento de verdade, com uma pessoa que ele confiava. Ele sempre gostou de você, Ana Clara. Ele sempre disse que você era a mulher certa para mim. As palavras dele caíram como uma bomba. Casamento. Com ele. A ideia era absurda, revoltante. Ana Clara sentiu o sangue gelar nas veias. A humilhação de ter que se submeter a tal farsa, de ter que se unir ao homem que a havia abandonado, era inimaginável. Você está louco, Gustavo. Eu nunca faria isso. Nunca. A voz dela era um sussurro furioso, carregado de repulsa. Gustavo a encarou, os olhos implorando. Eu sei que é um pedido insano, Ana Clara. Mas é a única forma. Com essa herança, podemos pagar o tratamento da sua mãe, e ainda teremos o suficiente para garantir a recuperação dela. Eu não estou pedindo para você me amar, ou para esquecer o passado. Estou pedindo para você considerar isso pela sua mãe. Pela vida dela. Ele estendeu o envelope, que continha os documentos da herança e a cláusula do casamento. Ana Clara pegou o envelope com as mãos trêmulas, os olhos fixos nas palavras que selariam seu destino. A dor em seu peito era quase física, uma mistura de raiva, desespero e uma profunda sensação de injustiça. Ela estava sendo forçada a uma escolha impossível, entre seu orgulho e a vida de sua mãe. Ana Clara se levantou abruptamente, o envelope amassado em suas mãos. Eu preciso pensar, ela disse, a voz embargada. Eu não posso simplesmente aceitar isso. Ela se afastou, deixando Gustavo sozinho no corredor, com o peso da proposta pairando no ar. A mente dela estava em um turbilhão. Casar-se com Gustavo, mesmo que fosse apenas um contrato, significava reviver o passado, abrir as feridas que ela havia se esforçado tanto para fechar. Significava entregar uma parte de si mesma que ela jurou nunca mais dar a ninguém. Mas a imagem de sua mãe, lutando pela vida, era um grito silencioso que ecoava em sua alma. A decisão era agonizante, e o gancho emocional era a certeza de que, qualquer que fosse sua escolha, ela seria forçada a enfrentar o homem que a havia quebrado, e a si mesma, de uma forma que nunca imaginou. Ana Clara passou a noite em claro, a mente em um turbilhão incessante. A proposta de Gustavo era um veneno disfarçado de antídoto. Casar-se com ele significava rasgar as cicatrizes que ela havia levado anos para formar, reviver a dor de um passado que ela tanto se esforçara para esquecer. Mas a imagem de sua mãe, pálida e frágil no leito do hospital, era um grito silencioso que ecoava em sua alma, mais alto do que qualquer orgulho ferido. Ela se viu em um dilema cruel, onde a única saída parecia ser a mais dolorosa. O sol começou a surgir no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, mas para Ana Clara, o mundo continuava cinzento. A decisão não era sobre ela,
mas sobre a vida de Dona Lúcia. E por sua mãe, ela faria qualquer coisa, até mesmo o impensável. Com o coração pesado e a alma em pedaços, Ana Clara retornou ao hospital na manhã seguinte. Encontrou Gustavo no mesmo corredor, a expressão ansiosa, esperando por sua resposta. Ela o encarou, os olhos marejados, mas sem permitir que uma única lágrima caísse. Eu aceito, ela disse, a voz quase inaudível, carregada de uma resignação amarga. Mas que fique claro, Gustavo, isso é um contrato. Um acordo para salvar a vida da minha mãe. Não há amor, não há perdão, não há futuro para nós. Assim que ela estiver bem, tudo isso acaba. As palavras saíram como lâminas, cortando o ar entre eles. Gustavo assentiu lentamente, a tristeza em seus olhos confirmando que ele entendia a gravidade da condição. Eu sei, Ana Clara. Eu não espero nada além disso. Apenas a chance de ajudar a Dona Lúcia. A formalidade do acordo, a ausência de qualquer calor, era um lembrete constante da distância intransponível entre eles. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Ana Clara e Gustavo, agora unidos por um propósito amargo, iniciaram os preparativos para o casamento e para o acesso à herança. A burocracia era exaustiva, cada documento, cada assinatura, um lembrete da farsa que estavam vivendo. Eles precisavam apresentar provas de um relacionamento genuíno para os advogados do pai de Gustavo, o que significava encenar uma intimidade que não existia. Jantares forçados, conversas superficiais, sorrisos ensaiados para fotos que seriam usadas como evidência. Cada interação era uma tortura para Ana Clara, que sentia a humilhação corroer sua dignidade. Ela se via atuando em uma peça, onde o papel de noiva apaixonada era o mais difícil que já havia interpretado. A dor de ter que fingir amor por um homem que a havia abandonado era excruciante, uma traição a si mesma. A notícia do casamento se espalhou rapidamente pela pequena cidade, e os olhares curiosos e os sussurros maldosos começaram a surgir. Ana Clara, que sempre prezou sua privacidade e sua reputação, sentia-se exposta, julgada. As pessoas se perguntavam como ela poderia ter voltado para Gustavo depois de tudo. Ela ouvia comentários velados sobre sua volta por cima ou sobre como o amor sempre vence, e cada palavra era um golpe. Ninguém conhecia a verdade por trás daquele acordo, ninguém entendia o sacrifício que ela estava fazendo. A humilhação pública era um fardo adicional, um peso que ela carregava sozinha, sem poder se defender, sem poder explicar. Ela se sentia como uma marionete, cujos fios eram puxados pelas circunstâncias e pelo passado. O casamento foi uma cerimônia pequena e discreta, realizada no cartório da cidade. Ana Clara vestia um vestido simples, branco, mas sem qualquer brilho. Seus olhos, embora secos, carregavam a tristeza de 1000 noites. Ao lado de Gustavo, ela trocou as alianças, sentindo o metal frio em seu dedo como um grilhão. As palavras do juiz de paz, eu os declaro marido e mulher, soaram vazias, desprovidas de qualquer significado real. Não houve beijo, apenas um aperto de mão formal, um selo para o contrato que os unia. Aquele momento, que deveria ser de alegria e celebração, era para Ana Clara o ápice de sua humilhação, a prova de que ela havia cedido, de que seu orgulho havia sido quebrado em nome de um amor maior, o amor por sua mãe. Após a cerimônia, eles foram diretamente ao banco para liberar a herança. A quantia era realmente substancial, o suficiente para cobrir o tratamento de Dona Lúcia e muito mais. Ana Clara sentiu um alívio momentâneo, uma pequena fresta de luz em meio à escuridão. Mas a alegria foi rapidamente substituída pela amargura. O preço daquela quantia era sua liberdade, sua dignidade e a reabertura de feridas que ela acreditava estarem curadas. Ela olhou para Gustavo, que parecia igualmente exausto e atormentado. Agora, vamos focar na minha mãe, ela disse, a voz firme, estabelecendo a única prioridade. O gancho emocional era a concretização do sacrifício, a união forçada que agora lhes permitia lutar pela vida de Dona Lúcia, mas que também os aprisionava em uma teia de ressentimento e um passado não resolvido. Com a herança finalmente liberada, Ana Clara e Gustavo puderam dar início ao tratamento de Dona Lúcia. A cirurgia foi agendada, e a medicação importada chegou após uma longa e angustiante espera. Ana Clara dedicou-se integralmente à mãe, passando horas ao seu lado no hospital,
lendo, conversando, oferecendo todo o apoio que podia. A presença de Gustavo era constante, mas discreta. Ele também se mostrava preocupado, visitando Dona Lúcia e conversando com os médicos, sempre mantendo uma distância respeitosa de Ana Clara. A dinâmica entre eles era estranha, uma dança delicada de proximidade forçada e afastamento emocional. Eles eram marido e mulher no papel, mas estranhos na alma, unidos apenas pela fragilidade de Dona Lúcia. A cada melhora da mãe, Ana Clara sentia um alívio, mas também um lembrete amargo do preço que estava pagando. A recuperação de Dona Lúcia foi lenta e exigiu muita paciência. Ana Clara, que havia se afastado de seu escritório em São Paulo, começou a sentir o peso da ausência. Seus projetos estavam parados, sua equipe, sem sua liderança direta. A vida profissional que ela havia construído com tanto esmero estava em segundo plano, e a ansiedade começava a corroê-la. Ela se sentia dividida entre a responsabilidade pela mãe e a necessidade de manter sua carreira, sua independência. Gustavo, percebendo a tensão dela, ofereceu-se para ajudar com algumas burocracias do escritório, mas Ana Clara recusou veementemente. Ela não queria que ele tivesse qualquer acesso à sua vida profissional, à sua fortaleza. A desconfiança ainda era um muro intransponível entre eles, e a ideia de misturar suas vidas além do necessário era impensável. Com a melhora gradual de Dona Lúcia, a necessidade de manter a farsa do casamento se tornou mais evidente. Os advogados do pai de Gustavo começaram a fazer visitas inesperadas, buscando provas de que o casamento era real e que eles viviam como um casal. Ana Clara e Gustavo foram forçados a morar juntos na antiga casa de Gustavo, na mesma cidade do interior onde tudo havia começado. A casa, antes cheia de memórias de um amor jovem e inocente, agora era um palco para a encenação de um casamento sem paixão. Cada objeto, cada cômodo, era um gatilho para lembranças dolorosas. Eles dormiam em quartos separados, mantinham conversas mínimas e evitavam qualquer contato físico. A tensão no ar era palpável, e a cada visita dos advogados, a pressão para atuar como um casal feliz aumentava, tornando a situação ainda mais insuportável. A humilhação de ter que fingir amor para estranhos era excruciante para Ana Clara. Ela se sentia uma impostora, vivendo uma mentira que a consumia por dentro. Em uma dessas visitas, a advogada, uma mulher perspicaz e com um olhar desconfiado, fez perguntas íntimas sobre a rotina do casal, sobre seus planos futuros, sobre a reconciliação deles. Ana Clara se esforçava para manter a compostura, respondendo com frases curtas e evasivas, enquanto Gustavo tentava complementar com detalhes que soassem convincentes. A cada mentira dita, Ana Clara sentia um pedaço de sua alma se esvair. Ela se via presa em uma teia de enganos, onde sua dignidade era constantemente testada. A dor de ter que sorrir e fingir felicidade ao lado do homem que a havia abandonado era uma tortura diária, uma ferida que se recusava a cicatrizar. Em um final de tarde, após uma visita particularmente exaustiva dos advogados, Ana Clara e Gustavo estavam na sala, o silêncio pesado entre eles. Ana Clara não aguentou mais. Até quando vamos ter que viver essa farsa, Gustavo? Eu não aguento mais fingir. Eu não aguento mais olhar para você e ter que sorrir como se nada tivesse acontecido. Sua voz era um sussurro de desespero, carregado de anos de mágoa. Gustavo a olhou, a tristeza em seus olhos. Eu sei, Ana Clara. Eu também não é fácil para mim. Mas precisamos aguentar mais um pouco. Até a Dona Lúcia estar completamente recuperada e a herança ser totalmente liberada. É a única forma. A resposta dele, embora compreensível, não aliviou a dor dela. Ana Clara se levantou e foi até a janela, observando a chuva fina que começava a cair. Você não entende, Gustavo. Cada dia que passa, eu me sinto mais presa, mais humilhada. Eu me sinto como se estivesse traindo a mim mesma, tudo que eu construí depois que você me deixou. Ela se virou para ele, os olhos marejados. Você não tem ideia do que foi para mim reconstruir minha vida, do que foi superar a dor do seu abandono. E agora, eu sou forçada a reviver tudo isso, todos os dias, ao seu lado. A confissão dela era um grito de dor, revelando a profundidade da ferida que ainda existia. Gustavo se aproximou, hesitante, mas ela recuou. A barreira entre eles era mais forte do que nunca,
E o gancho emocional era a crescente dificuldade de manter a farsa, a exaustão emocional de Ana Clara e a inevitabilidade de um confronto ainda maior. A rotina na casa de Gustavo tornou-se um purgatório silencioso para Ana Clara. Cada dia era uma batalha para manter a fachada, para esconder a dor e o ressentimento que fervilhavam sob sua pele. Ela se dedicava a Dona Lúcia no hospital durante o dia, encontrando ali um propósito e um alívio temporário da farsa. Mas ao retornar à casa, a atmosfera pesada e a presença de Gustavo a sufocavam. Eles evitavam se cruzar, mantendo uma distância física e emocional que era quase um acordo tácito. As refeições eram solitárias, os cômodos, vazios de qualquer calor. Ana Clara sentia-se uma prisioneira em sua própria vida, vivendo sob o mesmo teto com o homem que havia quebrado seu coração, e agora, sua dignidade. A cada amanhecer, a sensação de aprisionamento se intensificava, e a esperança de um fim para aquela situação parecia cada vez mais distante. A pressão dos advogados não diminuía. Eles exigiam mais provas, mais fotos, mais detalhes da vida de casal de Ana Clara e Gustavo. Em uma ocasião, a advogada sugeriu que eles deveriam fazer uma viagem juntos, como um casal recém-casado, para fortalecer os laços. A ideia era absurda para Ana Clara, mas a ameaça de perder a herança, e consequentemente o tratamento de sua mãe, a forçou a considerar. Ela sentiu um nó na garganta, a humilhação de ter que encenar uma lua de mel com o homem que ela desprezava. Gustavo, percebendo o desespero dela, tentou argumentar contra a viagem, mas a advogada foi irredutível. São as condições do testamento, senhora. Precisamos de evidências irrefutáveis de um casamento genuíno. Ana Clara sentiu o peso da chantagem, a impotência diante de uma situação que a forçava a ir além de seus limites. A viagem forçada foi para uma pequena pousada em uma cidade turística próxima, um lugar que, em outras circunstâncias, poderia ter sido romântico. Para Ana Clara, era apenas mais um cenário para sua tortura. Eles foram obrigados a compartilhar o mesmo quarto, a mesma cama, sob o olhar atento dos funcionários da pousada, que pareciam curiosos com o casal que mal se falava. Ana Clara sentia cada fibra de seu corpo em alerta, cada nervo à flor da pele. Ela dormia vestida, virada para a parede, o mais longe possível de Gustavo, que respeitava sua distância, mas cuja presença era uma constante lembrança de sua situação. A cada manhã, ela acordava exausta, não pelo sono, mas pela tensão contínua, pela necessidade de manter a guarda alta. A intimidade forçada, mesmo que apenas espacial, era uma violação de sua privacidade e de sua paz. Em um dos jantares na pousada, Gustavo tentou iniciar uma conversa mais pessoal, talvez na esperança de quebrar o gelo. Ana Clara, eu sei que você me odeia, e eu entendo. Mas eu queria que você soubesse que eu me arrependo profundamente de tudo que fiz. Eu era um garoto imaturo, assustado com as responsabilidades. Eu não sou mais aquele homem. As palavras dele, embora sinceras, atingiram Ana Clara como um soco no estômago. Ela o encarou, os olhos faiscando. Arrependimento? Você acha que um eu sinto muito apaga anos de dor, Gustavo? Apaga a humilhação de ter sido abandonada sem uma palavra. Apaga o que eu tive que passar para reconstruir minha vida. Sua voz era baixa, mas carregada de uma fúria contida. Ela continuou, a voz embargada pela emoção. Você não sabe o que é ter que olhar para o espelho todos os dias e ver a mulher que foi quebrada, que teve que se endurecer para sobreviver. Você não sabe o que é ter que fingir que está tudo bem, enquanto por dentro, você está em pedaços. E agora, você me pede para acreditar no seu arrependimento, enquanto me força a viver essa farsa ao seu lado. As palavras dela eram um desabafo, uma explosão de toda a dor acumulada. Gustavo a ouvia em silêncio, o rosto pálido, os olhos fixos nos dela, absorvendo cada palavra, cada acusação. Ele não tentou se defender, apenas a olhou com uma tristeza profunda, percebendo a extensão do estrago que havia causado. Ana Clara se levantou abruptamente da mesa, incapaz de continuar a conversa. Eu não consigo mais, Gustavo. Eu não consigo mais fingir. Eu não consigo mais olhar para você sem sentir a dor de tudo o que você me fez. Ela saiu do restaurante, deixando-o sozinho, com o peso de suas palavras pairando no ar. A humilhação de ter que reviver aquele passado,
de ter que confrontá-lo com a verdade de sua dor, era exaustiva. Ela se sentia no limite, à beira de um colapso. O gancho emocional era a fragilidade de Ana Clara, a iminência de que ela não conseguiria manter a farsa por muito mais tempo, e a necessidade de uma virada que pudesse aliviar seu sofrimento ou levá-la a um ponto de ruptura definitivo. A fuga de Ana Clara do restaurante da pousada foi um ato de desespero. Ela correu sem rumo, os pulmões ardendo, as lágrimas embaçando sua visão. Encontrou refúgio em um pequeno mirante à beira de um lago, onde o silêncio da noite era quebrado apenas pelo coachar dos sapos e o farfalhar das folhas. Ali, sob a luz tênue da lua, ela se permitiu desabar. A dor, a raiva, a humilhação, tudo veio à tona em um choro convulso que parecia lavar sua alma. Ela se sentia esgotada, vazia, como se não restasse mais nada dentro dela. A farsa do casamento, a proximidade forçada com Gustavo, a ameaça constante de perder sua mãe, tudo era demais para suportar. Ela questionava suas escolhas, sua força, sua capacidade de continuar. O desespero era um abismo, e ela sentia que estava à beira de cair. Gustavo a encontrou horas depois, sentado ao lado dela no banco do mirante, sem dizer uma palavra. Ele apenas ficou ali, em silêncio, sua presença uma mistura de culpa e preocupação. Ana Clara não olhou, mas sentiu o peso de seu olhar. O silêncio entre eles era diferente agora, não mais de raiva, mas de uma compreensão tácita da profundidade do sofrimento dela. Ele não tentou se desculpar novamente, nem justificar suas ações. Apenas ofereceu uma garrafa de água e um lenço, gesto simples que, de alguma forma, quebraram um pouco da barreira. Ana Clara pegou a água, bebeu em pequenos goles e enxugou as lágrimas, sentindo um alívio mínimo, mas ainda assim, um alívio. Aquele momento de vulnerabilidade compartilhada, mesmo que silenciosa, era um ponto de inflexão sutil. No dia seguinte, a viagem de volta para a cidade do interior foi igualmente silenciosa, mas com uma atmosfera diferente. A exaustão de Ana Clara era visível, e Gustavo parecia respeitar seu espaço, sem tentar forçar qualquer interação. Ao chegarem à casa, Ana Clara foi direto para o quarto de sua mãe no hospital, buscando a única fonte de paz que ainda lhe restava. Dona Lúcia estava visivelmente melhor, mais forte, e o sorriso dela era um bálsamo para a alma ferida de Ana Clara. "Minha filha, você parece cansada. Está tudo bem?" perguntou Dona Lúcia, com a voz ainda fraca, mas cheia de carinho. Ana Clara forçou um sorriso, escondendo a verdade de sua mãe, protegendo-a da complexidade de sua própria dor. "Está tudo bem, mãe. Só um pouco de trabalho." Enquanto Ana Clara estava no hospital, Gustavo recebeu uma ligação inesperada. Era um antigo amigo de faculdade, que agora trabalhava em uma grande empresa de engenharia em São Paulo. Ele havia ouvido falar do casamento de Gustavo e Ana Clara e, por curiosidade, pesquisou sobre a carreira dela. Impressionado com o portfólio de Ana Clara, ele ligou para Gustavo, perguntando se ela estaria interessada em um projeto ambicioso de revitalização urbana na capital. A proposta era irrecusável, um projeto que poderia alavancar ainda mais a carreira de Ana Clara e colocá-la em um patamar internacional. Gustavo sentiu um misto de alegria e apreensão. Ele sabia o quanto Ana Clara valorizava sua independência profissional, e essa era uma oportunidade de ouro para ela. Gustavo esperou Ana Clara retornar do hospital, a notícia queimando em sua garganta. Quando ela entrou na sala, exausta, ele hesitou por um momento, mas decidiu que ela precisava saber. "Ana Clara, eu tenho uma notícia. Recebi uma ligação de um amigo. Ele está com um projeto enorme em São Paulo, e eles querem você. É uma oportunidade incrível, algo que pode mudar sua carreira." Ele entregou a ela um cartão com o contato e alguns detalhes do projeto. Ana Clara pegou o cartão, o olhar desconfiado. "O que você está aprontando agora, Gustavo? Isso é mais uma das suas manipulações." A desconfiança era automática, uma defesa que ela havia construído ao longo dos anos. Gustavo a encarou, a sinceridade em seus olhos. "Não, Ana Clara. Não é uma manipulação. É uma oportunidade real para você. Eu sei o quanto sua carreira é importante. Eu só queria que você soubesse." Ele se afastou, deixando-a com o cartão na mão, a mente em um turbilhão. A notícia era inesperada,
Um raio de luz em meio à escuridão. Um projeto em São Paulo, sua cidade, sua paixão. A chance de retomar sua vida profissional, de se reconectar com a mulher forte e independente que ela era antes de tudo desmoronar. A proposta era tentadora, mas a desconfiança em relação a Gustavo ainda era um obstáculo. O gancho emocional era a introdução de uma possível saída para Ana Clara, uma chance de retomar o controle de sua vida, mas que vinha através do homem que ela tanto ressentia e que a forçava a questionar suas próprias defesas. O cartão com o contato do amigo de Gustavo e os detalhes do projeto em São Paulo queimava nas mãos de Ana Clara. A notícia era um sopro de ar fresco em meio à asfixia emocional que ela vinha sentindo. A ideia de retomar sua vida profissional, de mergulhar em um projeto desafiador que a reconectaria com sua paixão pela arquitetura, era tentadora demais para ser ignorada. No entanto, a fonte daquela informação, Gustavo, era um lembrete constante da teia de mentiras e humilhações em que ela estava presa. A desconfiança era um instinto arraigado, uma defesa que ela havia construído meticulosamente ao longo dos anos. Ela se perguntava quais seriam as intenções dele, se havia alguma armadilha por trás daquela boa ação. A mente de Ana Clara estava em um cabo de guerra entre a esperança e o ceticismo. Apesar da desconfiança, a oportunidade era grande demais para ser descartada. Ana Clara decidiu investigar por conta própria. Ela usou seus próprios contatos em São Paulo, discretamente, para verificar a veracidade do projeto e a reputação da empresa. Para sua surpresa, tudo se confirmou. O projeto era real, ambicioso e a empresa, uma das mais respeitadas no mercado. A notícia trouxe um misto de alívio e confusão. Gustavo não estava mentindo. Ele realmente havia lhe oferecido uma chance genuína de recomeçar sua carreira. A constatação a desarmou um pouco, mas não o suficiente para derrubar todas as suas barreiras. Ela ainda se perguntava por que ele faria isso, depois de tudo. A complexidade da situação a deixava ainda mais perturbada. Com a confirmação da oportunidade, Ana Clara sentiu uma faísca de sua antiga força reacender. Ela marcou uma reunião com os representantes da empresa em São Paulo, decidida a explorar essa nova porta. A viagem para a capital foi um alívio, um respiro da atmosfera sufocante da casa de Gustavo. Ao pisar em seu escritório, ao rever sua equipe, ela sentiu uma onda de familiaridade e pertencimento. Era como se estivesse voltando para casa, para a parte de si mesma que havia sido negligenciada. A reunião foi um sucesso. Sua experiência e seu portfólio impressionaram os executivos, e a proposta de liderar o projeto de revitalização urbana foi formalizada. Ana Clara sentiu um entusiasmo que não experimentava há muito tempo, uma sensação de propósito que ia além da dor pessoal. Ao retornar à cidade do interior, Ana Clara estava diferente. Havia um brilho renovado em seus olhos, uma postura mais ereta, uma determinação que havia sido obscurecida pela tristeza. Ela havia aceitado o projeto, e isso significava que sua vida profissional estava de volta aos trilhos. No entanto, a realidade de seu casamento com Gustavo ainda pairava sobre ela. Ela sabia que precisaria encontrar uma forma de conciliar sua nova vida em São Paulo com a farsa que ainda precisava manter por causa de sua mãe. A situação era delicada, e ela sabia que precisaria de uma estratégia para gerenciar essa dualidade sem comprometer sua dignidade ou a recuperação de Dona Lúcia. Em uma tarde, enquanto Dona Lúcia dormia tranquilamente no hospital, Ana Clara e Gustavo estavam na sala da casa, o silêncio preenchido pela tensão. Ana Clara decidiu que era hora de confrontá-lo sobre o projeto. Eu aceitei o projeto em São Paulo, ela disse, a voz firme, sem rodeios. Gustavo a olhou, uma ponta de surpresa e satisfação em seus olhos. Isso é ótimo, Ana Clara. Eu sabia que você conseguiria. A resposta dele, sem qualquer traço de inveja ou ressentimento, a desarmou ainda mais. Ela esperava uma reação diferente, talvez um comentário sobre como ela o estava deixando sozinho, ou alguma tentativa de controle. Mas ele parecia genuinamente feliz por ela. Ana Clara o encarou, a voz mais suave do que o esperado. Por que você fez isso, Gustavo? Por que me deu essa oportunidade? Depois de tudo o que aconteceu, depois de tudo o que eu te disse. A pergunta era carregada de uma curiosidade genuína, uma busca por entender a complexidade daquele homem que ela pensava conhecer tão bem.
Gustavo suspirou, o olhar distante. Porque eu sei o quanto sua carreira é importante para você, Ana Clara. E porque, apesar de tudo, eu ainda me importo com você. Eu sei que não mereço seu perdão, mas eu queria te dar uma chance de ser feliz de novo, de ser a Ana Clara que eu conheci, antes de eu estragar tudo. A confissão dele, carregada de uma sinceridade dolorosa, atingiu Ana Clara em um lugar que ela pensava estar blindado. O gancho emocional era a revelação de uma faceta diferente de Gustavo, que a forçava a reavaliar suas percepções e a complexidade de seus sentimentos, abrindo caminho para uma possível, ainda que dolorosa, reconciliação com o passado. A confissão de Gustavo, carregada de um arrependimento genuíno e uma preocupação inesperada, ressoou na mente de Ana Clara por dias. Ela se viu em um dilema ainda maior. A raiva e a mágoa, que antes eram sentimentos sólidos e inabaláveis, começaram a se misturar com uma ponta de confusão e até mesmo uma estranha compaixão. Ele não era mais o garoto covarde que a havia abandonado. Os anos haviam esculpido nele um homem diferente, marcado pela culpa e pela dor. Ana Clara se pegou observando mais atentamente, notando os pequenos gestos de cuidado com Dona Lúcia, a forma como ele evitava confrontá-la, a tristeza em seus olhos quando pensava que não estava sendo observado. A barreira que ela havia construído ao redor de seu coração, antes impenetrável, agora apresentava pequenas rachaduras, permitindo que novas emoções se infiltrassem. O projeto em São Paulo começou a tomar forma, e Ana Clara mergulhou de cabeça no trabalho. As reuniões, os novos desafios, a energia da capital, tudo isso era um bálsamo para sua alma. Ela se sentia viva novamente, conectada com a mulher forte e competente que havia se tornado. No entanto, a necessidade de retornar à casa de Gustavo no interior, para manter a farsa do casamento e cuidar de sua mãe, era um lembrete constante de sua realidade dividida. Ela passava a semana em São Paulo, dedicando-se ao trabalho, e os fins de semana no interior, atuando como a esposa de Gustavo e a filha dedicada. A dualidade de sua vida era exaustiva, mas o propósito de salvar sua mãe e a paixão por seu trabalho a mantinham em movimento. A recuperação de Dona Lúcia progredia a passos largos. Os médicos estavam otimistas, e a cirurgia experimental havia sido um sucesso. Ela estava mais forte, mais lúcida, e a alegria de ver a filha e o genro juntos era evidente em seus olhos. Dona Lúcia, em sua inocência, acreditava que o amor havia prevalecido, que Ana Clara e Gustavo haviam se reencontrado. Ela fazia planos para o futuro deles, falava sobre netos, sobre a vida que eles construiriam juntos. Cada palavra dela era uma facada no coração de Ana Clara, que se sentia ainda mais culpada pela farsa. A alegria da mãe era um fardo pesado, um lembrete constante da mentira que ela estava vivendo. A humilhação de ter que sustentar essa ilusão para a própria mãe era quase insuportável. Em uma tarde, enquanto Ana Clara e Gustavo estavam na sala, conversando sobre os detalhes da alta de Dona Lúcia, a advogada do pai de Gustavo fez uma visita inesperada. Ela trouxe os documentos finais para a liberação total da herança, que agora seria transferida para uma conta conjunta. Parabéns ao casal, ela disse, com um sorriso forçado. Todas as condições foram cumpridas. O casamento de vocês é legalmente reconhecido, e a herança está totalmente liberada. As palavras dela deveriam trazer alívio, mas para Ana Clara, trouxeram apenas um nó na garganta. O contrato estava cumprido. A farsa poderia, finalmente, chegar ao fim. Mas a sensação de vazio era avassaladora. A advogada, antes de sair, fez um comentário que atingiu Ana Clara em cheio. É uma pena que o pai de Gustavo não esteja aqui para ver a felicidade de vocês. Ele sempre quis que Gustavo se casasse com uma mulher como você, Ana Clara. Ele sempre disse que você era a única que poderia trazer juízo a ele. As palavras, ditas com uma aparente inocência, revelaram uma camada mais profunda da história. O pai de Gustavo, um homem rígido e controlador, havia orquestrado tudo, talvez até mesmo a cláusula do casamento, para garantir que o filho se assentasse com a mulher que ele aprovava. Ana Clara sentiu um calafrio. A farsa era ainda mais complexa do que ela imaginava, e a manipulação se estendia além de Gustavo. Após a saída da advogada, o silêncio na sala era ensurdecedor. Ana Clara olhou para Gustavo, os olhos marejados, uma mistura de raiva e uma nova compreensão. Então,
era isso? Seu pai me escolheu para você. Eu fui apenas uma peça no jogo dele, uma forma de você ter acesso à herança. A voz dela era um sussurro, mas carregada de uma dor renovada. Gustavo a encarou, o rosto pálido, a culpa evidente em seus olhos. Não, Ana Clara. Não foi assim. Eu te amava de verdade. Meu pai ele só queria que eu fosse feliz. E ele achava que você era a pessoa certa para isso. A confissão dele, embora tardia, revelou a complexidade de sua própria história, a pressão que ele também havia sofrido. O gancho emocional era a revelação de uma verdade mais profunda, que, embora dolorosa, começava a desvendar os motivos por trás do abandono de Gustavo, preparando o terreno para um confronto final onde as verdades seriam expostas e as emoções, levadas ao limite. A verdade sobre a manipulação do pai de Gustavo, somada à confissão de arrependimento dele, desestabilizou Ana Clara de uma forma que ela não esperava. A raiva, antes tão clara e direcionada, agora se misturava com uma ponta de confusão e uma estranha empatia. Ela percebeu que Gustavo também havia sido uma vítima, um peão em um jogo maior, embora isso não justificasse seu abandono. A complexidade da situação a atormentava. Ela se viu questionando tudo o que acreditava sobre o passado, sobre o amor, sobre a traição. A certeza de sua dor ainda existia, mas a origem dela parecia mais nebulosa, mais multifacetada. A barreira de gelo em seu coração começou a derreter, não por perdão, mas por uma compreensão mais profunda da fragilidade humana. Dona Lúcia recebeu alta do hospital, e a alegria de tê-la em casa era um bálsamo para Ana Clara. A mãe, ainda frágil, mas com um sorriso renovado, era prova viva de que todo o sacrifício havia valido a pena. Ela se instalou na casa de Gustavo, que agora era também a casa de Ana Clara, e a presença de Dona Lúcia trouxe um calor e uma leveza que há muito tempo não existiam ali. A mãe, em sua inocência, observava o casal com carinho, fazendo comentários sobre como eles formavam uma bela família, como o amor deles era inspirador. Cada palavra era um lembrete da farsa, mas Ana Clara não conseguia mais sentir a mesma amargura. A felicidade da mãe era genuína, e Ana Clara se via incapaz de quebrá-la com a verdade. A vida de Ana Clara se dividiu ainda mais. Durante a semana, ela estava em São Paulo, mergulhada em seu projeto, reconectando-se com sua identidade profissional. Nos fins de semana, ela retornava ao interior, para a casa de Gustavo, onde atuava como a esposa dedicada e a filha amorosa. A cada retorno, a tensão entre ela e Gustavo diminuía sutilmente. Eles começaram a conversar mais, não sobre o passado, mas sobre o presente, sobre o projeto dela, sobre a recuperação de Dona Lúcia. Pequenos gestos de cuidado, olhares trocados, uma cumplicidade silenciosa começou a surgir, uma conexão que ia além do contrato, além da dor. Ana Clara se pegou notando o quanto Gustavo havia amadurecido, o quanto ele se esforçava para ser um bom homem, um bom marido para ela e um bom genro para sua mãe. Em uma tarde de domingo, enquanto Dona Lúcia tirava um cochilo, Ana Clara e Gustavo estavam na varanda da casa, observando o pôr do sol. O silêncio entre eles não era mais pesado, mas confortável. Ana Clara, sentindo uma necessidade de clareza, decidiu que era hora de um confronto final, não de raiva, mas de verdade. Gustavo, ela começou, a voz suave, mas firme. Eu preciso que você me conte tudo. Desde o início. Por que você me deixou? Por que você sumiu sem uma palavra? Eu preciso entender, de verdade, o que aconteceu. A pergunta, carregada de anos de dor e curiosidade, pairava no ar. Gustavo suspirou, o olhar distante, como se estivesse revivendo o passado. Eu era um covarde, Ana Clara. Um garoto assustado. Meu pai, ele nunca aprovou o nosso relacionamento. Ele queria que eu me casasse com a filha de um dos sócios dele, para fortalecer os negócios. Ele me ameaçou, disse que cortaria todo o apoio, que me deserdaria se eu não terminasse com você. Eu estava com medo, Ana Clara. Medo de perder tudo, de decepcionar meu pai. E eu não tive coragem de te contar a verdade. Eu achei que seria mais fácil sumir, que você me esqueceria. A confissão dele era dolorosa, revelando a pressão e o medo que ele havia enfrentado. Ele continuou, a voz embargada. Eu me arrependo todos os dias, Ana Clara.
de ter te machucado, de ter te abandonado. Eu sei que nada justifica o que eu fiz, mas eu queria que você soubesse que eu nunca te esqueci. Eu te amei de verdade, e te amo ainda. Eu só não soube lutar por você, por nós. As palavras dele, carregadas de uma vulnerabilidade que Ana Clara nunca havia visto, atingiram-a profundamente. Ela sentiu as lágrimas brotarem, não de raiva, mas de uma tristeza profunda pela história que eles poderiam ter tido. A humilhação do abandono, a dor da traição, tudo se misturava com a compreensão da fragilidade de Gustavo. O gancho emocional era a exposição completa da verdade, a revelação dos motivos por trás do abandono, que, embora não apagassem a dor, abriam um caminho para a compreensão e, talvez, para um novo tipo de reconciliação. A confissão de Gustavo, carregada de uma vulnerabilidade que Ana Clara nunca havia presenciado, desarmou-a completamente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, não mais de raiva, mas de uma tristeza profunda pela história que eles poderiam ter tido, e pela dor que ambos haviam carregado. Ela o olhou, e pela primeira vez em anos, viu não o traidor, mas o jovem assustado que havia sido manipulado por um pai controlador. A compreensão não apagava a dor, mas a transformava, dando-lhe um novo contorno. O silêncio que se seguiu não era de mágoa, mas de uma aceitação dolorosa da complexidade da vida e das escolhas que, por vezes, somos forçados a fazer. Ana Clara sentiu um peso se levantar de seus ombros, uma parte daquele fardo que ela carregava há tanto tempo. Os dias seguintes foram de uma estranha calmaria. A verdade, finalmente exposta, pairava no ar, mas de uma forma que permitia a eles respirar. Ana Clara continuou seu trabalho em São Paulo, mas agora, a cada retorno ao interior, a casa de Gustavo não parecia mais um palco de farsa, mas um lugar onde uma nova dinâmica estava se formando. Eles conversavam abertamente, compartilhavam suas preocupações e seus pequenos triunfos. A presença de Dona Lúcia, recuperada e radiante, era um lembrete constante do milagre que haviam realizado juntos. Ela, em sua sabedoria silenciosa, parecia perceber a mudança no ar, a forma como Ana Clara e Gustavo se olhavam, com uma mistura de respeito, tristeza e uma ponta de algo novo, ainda não nomeado. Em uma tarde ensolarada, enquanto Dona Lúcia estava em seu jardim, Ana Clara e Gustavo estavam na sala, os documentos da herança sobre a mesa. O contrato estava cumprido, a herança liberada, a mãe de Ana Clara, salva. Era o momento de Ana Clara cumprir sua parte do acordo, o divórcio. Ela pegou os papéis, o coração apertado, uma mistura de alívio e uma estranha melancolia. Gustavo, ela começou, a voz embargada. O contrato está cumprido. Minha mãe está bem. Eu vou dar entrada nos papéis do divórcio. As palavras saíram com dificuldade, e ela evitou o olhar dele, temendo o que veria ou o que sentiria. Gustavo a olhou, a tristeza em seus olhos era palpável. Eu sei, Ana Clara. Eu entendo. Você tem todo o direito de seguir sua vida, de ser feliz. Eu só queria que você soubesse que eu sou grato por tudo que você fez pela Dona Lúcia. E que eu ainda te amo. A confissão dele, dita com uma sinceridade que cortava o ar, atingiu Ana Clara em cheio. Ela ergueu os olhos, e viu a dor genuína em seu rosto, a mesma dor que ela havia sentido por tantos anos. Naquele momento, a humilhação do passado, a raiva, tudo pareceu diminuir diante da vulnerabilidade dele. Ela percebeu que, apesar de tudo, ele havia mudado, havia amadurecido, e que o amor que ele sentia era real, embora tardio. Ana Clara sentiu um nó na garganta. A imagem do passado, da garota abandonada e humilhada, começou a se desvanecer, substituída pela mulher forte e bem-sucedida que ela havia se tornado. Ela havia superado a dor, reconstruído sua vida, e agora, estava diante do homem que a havia quebrado, mas que também havia sido instrumento para salvar sua mãe. Ela se lembrou de todas as vezes que ele a apoiou silenciosamente, de como ele se esforçou para ser um bom marido para ela e um bom genro para sua mãe. A vingança emocional que ela tanto almejava, a inversão da humilhação, não viria de um confronto raivoso, mas de sua própria força, de sua capacidade de perdoar, não a ele, mas a si mesma, por ter carregado tanto rancor. Ela colocou os papéis do divórcio de volta na mesa, sem assiná-los. Olhou para Gustavo, um sorriso triste e esperançoso surgindo em seus lábios. Gustavo,
Eu não sei o que o futuro nos reserva. A dor do passado ainda está aqui, e não vai desaparecer da noite para o dia. Mas eu vejo que você mudou. E eu não quero mais viver com raiva. Eu quero ser feliz. Ela estendeu a mão para ele, um gesto de trégua, de uma nova possibilidade. Talvez, com o tempo, possamos construir algo novo. Não o que perdemos, mas algo diferente, mais maduro, mais verdadeiro. Gustavo pegou a mão dela, os olhos marejados, um fio de esperança surgindo em seu olhar. Aquele aperto de mão não era um selo de amor romântico, mas de um novo começo, de uma chance para ambos se curarem e, talvez, reescreverem sua história. A vida nos ensina que a verdadeira força não reside em nunca cair, mas em levantar-se, reconstruir-se e, por vezes, encontrar a redenção em lugares inesperados. O perdão, muitas vezes, não é para o outro, mas para nós mesmos, libertando-nos das amarras do passado para abraçar um futuro de dignidade e amor verdadeiro.